Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Tá ficando repetitivo isso que eu falo no começo de toda a aula, mas a gente de novo voltamos a março do ano passado, só que agora com muito mais mortos. Então, desejo que vocês fiquem bem, que continuem em casa, os que podem ficar, os que precisarem sair, que se cuidem, né? Usem máscara, álcool, evitem aglomerações. A gente está passando novamente por um período muito difícil, né? Mas vamos então falar da nossa aula, do nosso assunto de hoje, né? E de acordo com o resultado da enquete que eu coloquei no mural, né, para vocês votarem, o gênero discursivo mais votado foi a receita. Então é por ele que a gente vai começar. A gente vai ter um livro de receitas culinárias, então, praticamente, porque foi o que a grande maioria escolheu, trabalhar com a receita. Eu vou abrir aqui a apresentação, só um minutinho. Então, falando desse gênero discursivo, que é um gênero discursivo muito importante, fundamental, sempre que a gente vai preparar alguma comida, preparar algum prato e a gente não sabe como proceder. E ele tem uma estrutura muito própria, que é isso que a gente vai ver agora. Mas antes de a gente começar, vamos relembrar então o que são gêneros discursivos, né? Que são esses padrões de composição de texto que são determinados pelo contexto em que eles são produzidos, pelo público a que eles se destinam, a finalidade, onde eles vão circular. Se a gente for falar da receita, a gente pode falar que ela tem um contexto bastante específico, né? Que é de pessoas que cozinham ou querem aprender a cozinhar ou gostam de cozinhar, né? Esse público. Então, a cozinha seria esse contexto, nesse lugar, nesse gênero circula bastante. A finalidade dele, né, que a finalidade da receita é ensinar alguém a fazer um prato de comida, uma sobremesa, um doce, um pão, enfim, uma bebida. E o contexto de circulação, que até pouco tempo atrás era muito papel, né, o contexto escrito mesmo. Mas hoje a gente tem muitos vídeos de receita culinária, então a gente tem um contexto que está mudando por causa da tecnologia e com certeza acaba fazendo com que as receitas sofram algumas alterações. Mas o que vocês vão produzir para mim, né, será um texto escrito à mão, uma receita escrita à mão. Então é disso que a gente vai falar. Então a receita, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que ela é um texto do tipo injuntivo. O que é um texto injuntivo ou instrucional? É aquele que geralmente tem a explicação ou método para a realização de algo. Ou também que fala de algum conselho, que fala de algum pedido, que fala de alguma ordem, né? Porque se você for ver, se a gente for pensar na receita, ela de certa forma, nessa explicação de como fazer uma comida, como fazer um prato, ela está meio que aconselhando e, né, aconselha que a pessoa siga aqueles passos para poder ter o resultado final, aquele prato de comida, né, aqueles sabores e tal. E para chegar nesse resultado, uma das marcas mais importantes desse texto são os verbos no imperativo, que são aqueles, né, que a gente tem muito a associar uma ordem. E vocês lembram, né, quais são esses verbos no imperativo, no modo imperativo? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Seria aqui, ó, pegue aquele livro agora. O verbo pegar está no imperativo. Estou, né, mandando ou pedindo a pessoa para pegar o livro. Abra na página 33. Então, o verbo abrir aqui de novo. Leia o primeiro parágrafo. Então, de novo. Então, todos esses verbos que a gente usa sempre que vai pedir algo para alguém, mandar, sugerir, aconselhar, ensinar a fazer alguma coisa, a gente usa o modo imperativo, né? Escreva isso, use a caneta desta forma, faça o procedimento nesta ordem. Então, os verbos fazer, escrever, estão no modo imperativo, nesses exemplos que eu acabei de falar também. E qual que é o objetivo de uma receita?
é instruir ou ensinar o interlocutor a fazer algo, geralmente um prato, um tipo de comida. Mas a gente também pode ter receita, por exemplo, para creme de cabelo, né? Eu gosto muito de fazer a unha. E às vezes tem alguns esmaltes, por exemplo, esmalte de glitter é bem difícil de sair. Então tem receitinhas para tirar o esmalte de glitter mais fácil e tal. Então, a receita ela ensina alguém a fazer algo, geralmente um prato, né? Um tipo de comida, mas ela também tem receitas, né? De chás, né? De produtos de beleza, né? As meninas acho que talvez vão se identificar mais. Menina também, enfim. Eles, né, são bem mais vaidosos, mas de receitas naturais, para creme de cabelo, né? Quando eu era mais jovem, passava muito abacate, que mais? Às vezes tem iogurte, enfim, passava fazer umas misturebas. Sempre tem essas receitas, né? Ou de máscara, para limpar a pele, sempre tem essas receitinhas, né, rolando na internet, a gente vê direto. Também são receitas. E qual que é a estrutura de uma receita? Então, a gente tem os ingredientes, né, a lista de ingredientes, o preparo, explicando o preparo passo a passo, e as imagens, geralmente dos ingredientes da receita pronta. Eu preciso que isso esteja, depois eu vou falar mais disso, mas que isso esteja muito escrito de uma maneira muito direta, muito objetiva, muito clara. A pessoa não pode se confundir no passo a passo. As pessoas não podem se confundir nos ingredientes. Então eu tenho que especificar muito bem quanto vai, por exemplo, se a receita vai de tomate, quanto vai de tomate, quanto vai de leite, quanto vai de carne, enfim, não sei qual receita, quanto vai de açúcar. E também no preparo, a ordem certinha, né, dos procedimentos. Eu não posso deixar a pessoa confusa, porque senão não é uma boa receita. Aí já me adiantei, mas seria isso, né? Então, as características muito importantes que vocês vão ter que observar na receita que vocês forem criar, para além daquela questão, né, da estrutura, que tem que ter os ingredientes, o preparo e a imagem, e também o uso dos verbos no imperativo, faça isso, misture aquilo, reserve aquilo e tal. São essas características, tem que estar tudo muito claro, a ordem dos procedimentos tem que estar na ordem, né? Tem que seguir essa ordem, não pode falar, voltar atrás e falar, aquilo que se deixou separado tinha que ter feito, eu esqueci, então tem que ser descrito na ordem, tem que ser muito objetivo, né? Muito direto, uma linguagem simples, né? Para que as pessoas consigam entender a receita e replicar e refazer, né? Então eu coloquei o exemplo aqui de uma receita, eu acho que eu já comentei que eu adoro cozinhar, mas ainda sou muito boa para doces, meus doces dão errado. Então eu fico só olhando. E essa receita que eu tô louca de vontade de fazer, gente. Eu coloquei o link dela aqui para quem quiser clicar e ver. Tem um vídeo, mas é uma receita de bolo de mel. E aqui tá os ingredientes para vocês verem, né? Toda a estrutura. Então, o que é xícara, o que é colher de sopa, o que é colher de café, que é aquela menorzinha. E depois vem o preparo, né? Reparem, ó, misture os ingredientes secos e depois adicione os líquidos. Só que aqui já tem uma coisa que, se a pessoa não ler a receita antes, é perigoso ela se confundir, ó. Importante, o chocolate será utilizado como cobertura, não entra nessa etapa. Então, naquela mistura, ele já não pode entrar. E daí, né, explicando todo passo a passo e de como fica o bolo no final, que parece ser muito gostoso, gente. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mas esse bolo, café da manhã, café da tarde, meu Deus. Preciso fazer ainda e tentar. Então, falando do trabalho final. A receita, então, né, a explicação dela, ela acaba aqui. E como vocês viram, ela é relativamente simples, né? Vou até voltar. É um tipo de texto bastante simples, uma estrutura, né, composta dos ingredientes, que são os itens, os elementos que vão compor aquele prato. E a maneira de preparar, como eles devem ser misturados, como eles devem ser assados, se for assar, batidos e tal. Então, falando do trabalho final de vocês, lembrando o que a gente combinou, que as receitas deverão ser de épocas passadas, né? Então, a gente está falando de receitas que teriam na época do Brasil colonial, porque o arcadismo, que é até onde período que vocês viram, a gente tem o Brasil colônia ainda, a gente não tem um Brasil independente de Portugal. Então, vocês não podem pôr ingredientes
como eu já comentei, que não existiriam naquela época, né? Leite condensado, o leite em pó, o próprio ali na receita que eu coloquei tinha chocolate. Chocolate provavelmente também não tinha, porque o chocolate é descoberto aqui nas Américas, né? E de uma maneira ainda muito rústica, muito fruto do cacau mesmo. Então, o chocolate em si, creio que não era conhecido. Mas a gente tinha um tipo de alimentação que era muito baseada na mandioca, nos peixes, nas carnes, pães, o trigo, assim, que a gente colocando. O que mais? Eu ia falar outro. O açúcar é muito importante. É uma época, né? O Brasil, logo com a chegada dos portugueses, ele passa a ser um produtor de açúcar muito importante. Então, o açúcar nos doces, com certeza, leite, enfim. E assim, se vocês tiverem dúvidas, né? Então, para se atentar para essa questão dos ingredientes, se vocês tiverem dúvidas, internet, gente, eu nem coloquei aqui porque eu achei muito facilmente. Joga lá no Google. Alimentação no Brasil Colônia. Dá para ter uma noção de que tipos de ingredientes as pessoas utilizavam nessa época, né? Quem quer fazer uma receita mais antiga ainda, que é da época do humanismo, lá do Gil Vicente, então pega a Idade Média, mesma coisa, alimentação na Idade Média. Por exemplo, mandioca é uma coisa que não é europeia. Nossa, vocês falam macaxeira, gente, eu falo mandioca, tá? Desculpa, vai ser muito difícil falar macaxeira. Mas, então, é algo que é nosso. Então, lá na Europa, não vai ter. Então, vocês vão criar essa receita, que vai ser uma receita, né, que seria daquelas épocas que vocês estudaram na literatura. Eu vou fazer uma revisãozinha depois, para a gente lembrar o contexto histórico. E, então, se atentar para esses detalhes, né? Micro-ondas, por exemplo, é um negócio que não vai ter. Então, não vai poder ter nada que vai micro-ondas, liquidificador, batedeira. A gente trabalhar mais com um forno a lenha, com a brasa, né? Nem o próprio fogão mesmo, como a gente conhece hoje, não tinha. Então, nada de geladeira. Carne, se a gente for trabalhar carne seca, carne de sol, era algo que já era bastante utilizado, que é salgar a carne para ela conservar, é algo já utilizado bastante tempo. Os temperos, né? Pode pôr, porque a gente tem toda a questão das grandes navegações, que eles iam para a Índia buscar temperos, então, né? Pimenta, sal, essas coisas já tinha, dá para trabalhar com isso. Enfim, e qualquer coisa, aquilo que vocês já sabem, me escrevam, me perguntem, eu estou à disposição para isso. Vocês têm que criar as receitas. Claro que vocês podem se basear em algo que viram a avó fazendo, a mãe fazendo, ou até mesmo alguma de internet. Mas não é para copiar nada da internet. Você pode basear uma coisa, olhar, quero fazer um peixe. Olha algumas receitas, né? Pensa nos sabores. Tentem fazer algo que vocês gostem de comer. Né? Gostam de pão? Então pensa, às vezes vem a mãe, ou às vezes até vocês mesmos fazem pão. Podem usar a receita que vocês fazem e dar uma incrementada com algo que seria das épocas, né, que a gente está se referindo. Pesquisa lá na internet, coloca. Não precisa fazer sentido, né? Como eu disse, pode ser algo que vá para algo mais engraçado e tal, mas tem que estar contextualizado, né, com essa época. Se eu pegar cópia é zero, né? Se eu achar, lembrem-se que eu gosto de cozinhar, então eu mexo, viro e mexo, estou fazendo receita, estou buscando, então tomara, né? Eu aconselho a não copiar direto da internet, porque talvez tenha chances de eu. Tô sempre vendo site, vendo vídeo, enfim. Tô sempre atrás de receita para fazer, então. E não se esqueça que tem que ter uma ilustração. O legal é que vocês desenhem os ingredientes também. Vai tomate, desenho de tomatinhos e tal. Um texto bem visual. Mas o prato final tem que estar desenhado, é fundamental. Também deixei uma atividade da semana que fala, né, sobre os gêneros discursivos, receitas e também o anúncio publicitário, que eu vou falar na outra videoaula. Então respondam lá as questões de múltipla escolha bem tranquilo, com base nessa videoaula. Beijos e boa semana a todos, e qualquer coisa é só me mandar e-mail ou mensagem ali no Classroom, tá? Tchau, tchau!